boa tarde. Estamos aqui no podcast da Monken, no AI Brasil Experience. Time de peso hoje aqui, não tenho palavras para representar o quão feliz eu estou com essas figuras aqui na mesa. Então, sem muitas delongas, ele que é a sumidade no mundo de AI, o Mick Jagger de Goiás, da Dubai brasileira, trazendo inovação e tecnologia para o Brasil. Se você está falando, quem sou eu para dizer que não? Professor Anderson Soares é diretor executivo e fomentador do ecossistema de IA no Brasil, diretor executivo do CEA. Estou aqui também com o meu amigo Rodolfo e o Anders da Dive Realities. E vamos falar um pouco de tecnologia, né? Porque a Dive é membro do Axit, a Hug, a qual eu represento, também é membro, nasceu dentro do CEA. E eu acho que deve ser algum orgulho, tem um pouquinho de orgulho, né? Quando o senhor vê todo esse ecossistema sendo formado. Com certeza, eu acho que a gente acredita muito no empreendedorismo, no empreendedor, né? E isso faz com que a gente coloque todas as nossas forças e energias, porque eu acho que cada empresa que dá certo, o efeito é em cascata, gera muitos empregos, gera competitividade, né? Então, eu já empreendi, já fui empregado, e eu acho que a gente precisa de mais empreendedores, né? E isso, sem dúvida, é um orgulho para mim estar aqui com a parte disso, né? Que são vocês. Pô, muito obrigado. Rodolfo, quer se apresentar? Falar um pouquinho? Vamos lá. Eu sou Rodolfo, né? Rodolfo Brant, sou cofundador da Dive junto com o Anders. Nós somos uma empresa focada em criar soluções utilizando tecnologia imersiva, realidade virtual, realidade aumentada, gamificação também. A gente tem toda uma plataforma hoje já para criar conteúdos, principalmente no âmbito de capacitação, né? Treinamentos. A gente já atende empresas bastante parrudas aí e com cases de muito sucesso. Mais voltado para o setor industrial, né? Mais voltado para o setor industrial, saneamento, onde tem risco, onde tem problema de capacitação, normas regulamentadoras, a gente tá por lá. Legal. Anders? Bom, então, sócio do Rodolfo, eu sou mais da parte de tecnologia, né, CTO. E estou muito feliz de estar aqui, acho que a gente já tinha a oportunidade de se conhecer, mas não compartilhando uma mesa, um espaço desse, né? E estou muito feliz também com a parceria aí que a gente está fazendo com a Hug. Agora não vamos trabalhar só com tecnologia imersiva, mas agora estamos abrindo nosso leque também para a parte da IA e eu acho que temos muito a crescer nesse aspecto. Acreditaram no conto, professor. E obviamente que quando a gente coloca muita gente boa dentro de um mesmo ecossistema, uniões assim, elas ocorrem, né? Então, qual que é a constância de reuniões, de fusões, né? O ajuntamento, agrupamento, as startups lá juntar as roupas e criar soluções em conjunto? Eu acho que é sempre se colocar no papel e se enxergar no papel do empreendedor, né? E fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para ajudá-lo. Porque mesmo quando você faz tudo certo, há uma grande chance de dar errado. São variáveis que ninguém controla, ninguém conseguiu estabelecer uma receita de sucesso para isso, mas algumas outras são sim controláveis, algumas variáveis, né? Então, eu acho que quem já empreendeu e tem um mínimo de empatia, sabe se colocar no lugar e fazer de tudo que tiver ao alcance, porque acho que todo mundo já procurou emprego um dia. Mas por trás de um emprego, existe um empreendedor que deu certo. Então, isso, se a gente entender isso, a gente vai fazer com que tenhamos mais esforços para cada vez ter mais empreendedores, mais empresas inovadoras e assim construir um ambiente que vai gerar desenvolvimento social e econômico para o nosso país. É uma mudança de mentalidade? Certamente, porque eu acho que de todos os perfis, o perfil do empreendedor é raro. Você aguentar a jornada não é para qualquer um. Assumir risco Assumir constante. risco não é para qualquer um. E eu costumo dizer assim, eu não gosto de risco. Eu acho que ninguém gosta em algum nível, né? Mas há quem tem maior propensão, outros menos, né? Então acho que a gente entender e encontrar os perfis mais adequados para cumprir essa missão, acho que todo mundo ganha. Eu acho que a turma precisa saber da nossa história, como a gente se conheceu, né? Então a gente investiu em coparticipação numa startup.
E aí eu comecei a interagir com o professor Anderson, Rodolfo. E aí, conversa vai, conversa vem, 4 meses, projeto junto. Ele senta assim numa mesa de almoço e jantar. Onde você estuda? Qual faculdade você fez? Computação. Computação. Eu olhei, eu formei em Direito no Mackenzie. Aí eu falei, não, sério? Mais um, né? E é justamente isso, encontrar perfis que estejam aptos não só a tomar risco, mas como a tornar esse risco um ativo, né? Como você torna o risco algo bom, né? Que hoje o risco que o senhor e que pessoas como o Rodolfo, como o Anders tomam, possibilita eventos como esse. A criação de uma nova geração amparada em tecnologia no Brasil. Quem poderia dizer que isso ia ocorrer? Não é verdade? Improvável, né? Improvável. Assim como era improvável conhecer o empreendedor, né? Nada contra as ciências jurídicas, né? Tudo contra aqui, tá? Tudo contra. Mas eu acho que temos já profissionais do jurídico demais, tá? Um a mais, um a menos, então vem para cá, vamos empreender em tecnologia, né? Dialogávamos ali sobre isso, né? Daí a minha surpresa, falei, o cara, né, conversa de igual para igual, eu jurava que ele, né, tinha uma formação no doutorado em computação, né? Mas, de fato, eu acho que é isso, porque dentro do Centro de A nós temos muitos nerds, né, que estão desenvolvendo suas soft skills e tal. Então, e a gente vive um mundo que os problemas são complexos e você precisa de diferentes habilidades. E às vezes você se comunicar bem é uma habilidade, você saber vender, né, saber desenvolver habilidade de vendas também é importante, né? Então isso faz com que a gente precise dessa soma de forças. E é isso que a gente acredita, porque eu acho que a gente tem excelentes alunos, mas você ter habilidades técnicas é uma das variáveis, né? Você precisa de todas as outras para ter uma chance melhor. Professor, não queria... Não, mas dentro do CEA, fiquei sabendo que o nosso projeto na área de NLP, os alunos, a gente é o projeto que os alunos mais gostam. Você pode confirmar isso ou é fake news? Confirmo, o feedback é excelente, porque de aprendizado, né, os projetos de inovação também têm como propósito promover a formação de recursos humanos. Eu acho que é fácil entender do porquê isso é efetivo. Sala de aula é uma aula para 40 alunos, você aprende com conteúdo e exposição, mas a forma mais efetiva de aprendizado é a experiência, certo? A experiência traz um aprendizado muito sólido, mas você construir experiências não é óbvio, não é fácil e não é escalável, tá? Então, acho que os projetos, eles têm esse propósito dentro do C também, ajudar a empresa a inovar e a promover a formação de recursos humanos, tá? Então, projetos como o que a gente tem com você, exatamente até por já ter pessoas que foram forjadas nesse modus operandi, nessa cultura, traz feedbacks excelentes para quem está começando. Porque todos nós já fomos um. Uhum. Todos nós já fomos aquele estagiário sem noção que pergunta toda hora, que mais atrapalha do que ajuda. Né? Todo mundo começa do começo. Né? Todo mundo começa do começo. E às vezes a gente se esquece disso. Né? Então, acho que isso, relembrar que todos nós tivemos, e o que a gente cobra dos alunos é isso, é evolução. Né? E existem aqueles que são contratados pela entrega, mas aqueles que nós estamos investindo. Tá? E isso faz com que a gente faça essa roda gigante girar. Pô, fantástico. Posso falar dentro? Claro, o Anderson falou, que eu acho que é uma coisa muito legal que eu vejo no CEA, essa história de trazer tecnologia de fronteira, de pesquisa e puxar para o mercado. Eu acho muito legal, porque a gente precisa, nós empreendedores, a gente precisa que isso aconteça, né? Porque, querendo ou não, o início de toda essa questão da IA, ou tudo que está acontecendo na fronteira, vem da pesquisa, vem da academia, e eles viabilizam isso para depois a gente conseguir também encontrar esses problemas e entrar nesse ponto de, vamos entender essa dor, vamos resolver, vamos vender, vamos estruturar um negócio de sucesso para criar esses empregos, para a gente realmente fazer uma diferença no país, né? Mesmo nessa solução nossa que a gente está
fazendo juntas aí, que é de, vamos dizer, machine vision para análise de risco, para indústria, etc. Imagina, o problema é gigante, né? Aí de risco, mortes, acidentes, enfim, a vida humana, gastos previdenciários, é um problema gigante, né? Imagina que orgulho a gente trabalhar juntos, né? Sair dessa questão da pesquisa e a gente se movimentar todo mundo junto e salvar vidas, fazer o pessoal ter a nossa indústria ser mais eficaz, mais eficiente. É incrível como isso vem ali da pesquisa e acaba tendo um sucesso e um impacto enorme na sociedade. Né? Perfeito. Deixa eu colocar um exemplo prático disso que ele falou, que eu achei sensacional. E aí eu me lembrei, né? A gente está falando hoje de veículos autônomos, né? Mas, tudo bem, o empreendedor tem um papel super importante, como eu já disse, né? De que produto a gente consegue fazer. Mas isso só é possível, a gente só está falando de veículos autônomos porque na ciência houve uma grande evolução de reconhecimento de padrões em imagem. Eu consigo, desde 2012, eu consigo uma efetividade de ensinar a máquina que é uma pessoa, ensinar para a máquina o que é uma pessoa, o que é um semáforo, o que é uma faixa de pedestre, o que é uma rua. A partir disso, dessa resolução a nível científico, é que o empreendedor vem e diz, então dá para fazer isso e aquilo, dá para fazer reconhecimento facial, dá para fazer um veículo andar e a partir desses padrões tomar decisão em tempo real, né? Então, essa conexão que faz com que a pesquisa e a inovação sejam, embora como irmãos briguentos, mas que quando se conversam, eles formam uma família muito forte. Isso me lembra uma época, eu vim de família muito humilde mesmo. E meu pai tinha um quintal lá muito grande, bom demais plantar, e não tinha dinheiro, então o que tinha? Mandioca. Então era tudo de mandioca. Era arroz de mandioca, feijão de mandioca, mandioca de mandioca, carne de mandioca. Quando eu entrei no CEA e a gente começou a pesquisar na área de Deep Learning, veio o Brian, começamos a entrar na área de NLP e tudo mais, a gente achou a nossa mandioca, que é o nosso orquestrador. E aí eu falei, puxa, acho que eu consigo fazer bastante coisa com essa mandioca que a gente construiu lá. Né? E hoje, é exatamente isso. A gente partiu da tecnologia, da resolução científica. A gente sabia que tinha um problema. Obviamente, se você repara, se você estuda, faz pesquisa, você vai encontrar algum problema que você consegue resolver. Mas a gente partiu da evolução científica para depois trazer a resolução do problema. Até eu vou aproveitar aí a imagem da mandioca, né? Mas pensando assim, a mandioca é uma base, mas você tem os vários subprodutos, né? A farinha, né? E a gente está falando um pouco desse contexto, né? Como a gente faz para transferir a mandioca ali recém-plantada para um produto, né, de consumo. Então, e também juntar o perfil do nerd, né? Aí positivando o nerd, porque eu acho que é um motivo de orgulho. Geek Power. Mas juntar isso com esses perfis que às vezes é um advogado, eu me formei em audiovisual, o Rodolfo trabalhava com música. Como que faz essa cola, né? E talvez perguntando aqui para o professor um pouco, como política pública, né? Como que a gente tem feito isso e talvez quais as oportunidades para a gente fazer melhor essa conexão, né? Não, certamente. Eu acho que tem desafios não só de política pública, mas até mesmo culturais, né? Uhum. E quer a gente goste ou não, a gente é o país do concurso público, tá? E eu acho que tem efeitos colaterais sobre isso. Desculpa. E eu acho que a gente precisa usar melhor as nossas universidades para estimular em massa mais diferentes perfis. Então, eu acho que o empreendedor é como um atleta olímpico. Você precisa de 1.000 praticantes para ter uns 3 a nível olímpico, tá? Mas a partir desses 3, você faz muita diferença. Você faz diferença para os 1.000. Tá? Então, é isso que eu particularmente acredito, tá? E faz com que eu acho que são ainda desafios que a gente tem que continuar. Sim, se não tiver problema, a vida fica sem graça, né? O sal da vida é o problema, na verdade. Mas pegando esse gancho que o Rodolfo falou, inclusive, professor, eu já noticiei nos bastidores, professor, a gente está
iniciando uma parceria com a Dive, vamos juntar forças aí para fazer esse Waze do risco para as grandes indústrias. Ou seja, já tem um amplo histórico de atuação dentro do setor industrial, dentro do setor de saneamento, energia elétrica, entre outros. Como que é a visão? Porque é meio que uma reindustrialização à la Tupiniquim. É isso mesmo? Não, com certeza. Eu acho que o Brasil ele tem tido dificuldades em evoluir sua indústria nas últimas décadas, né? E eu acho que a disrupção tecnológica capitaneada pela IA é uma grande oportunidade. Faz com que a gente repense muitos dos nossos processos, de coisas que a gente estava acostumado, e também revisite a transformação digital que já dura algumas décadas. Então, a gente continua precisando de software, a gente continua precisando de sensor, a gente continua precisando de eletrônicos, e essa hype da IA faz com que a gente repense. Então, eu queria fazer tal coisa com visão computacional, mas você precisa do eletrônico, você precisa da integração, você precisa de sensoriamento, e aí isso, a partir de um desejo de solução, faz com que a gente revisite problemas antigos, que a gente estava ali com ele meio no porão. Debaixo do tapete, né? No cantinho. E não, vamos resolver isso aí, né? Vamos evoluir. Então, acho que tem esse efeito positivo na indústria. E eu acho, pelo que a gente vê lá no centro de IA, nas conexões que a gente tem, está fazendo com que a indústria ela revisite a transformação digital e recupere, não só busque novos desafios, mas recupere alguns desafios que estavam congelados. Que foram esquecidos. Pausados. Tem algum que o senhor falou? Esse daqui não me escapa. Olha, tem vários, mas vou citar uns um pouco óbvios, assim, né? Com muita frequência, algumas indústrias, inclusive líderes nacionais, nos chamam, Anderson, eu queria fazer IA e tal. Mas quando você vai ver o processo, você ainda precisa evoluir software, você precisa evoluir padronização de processo, né? Porque a máquina ela é boa com padrões e com repetições. Você não tem padrão de repetição. Você não tem padrão de repetição. Ter os insumos, né? Para fazer o resultado. Ter os insumos. Então, a reutilização do que foi criado, né? Então, o que foi criado precisa ser reutilizado. Exato. E aí a tecnologia vem da escala para isso. Eu acho que esse é o ponto central. Então, vamos citar, por exemplo, RP. RP está há décadas, né? Você usar software para gestão de suprimentos. Aqueles infinitos formulários que você fica digitando, a secretária coloca 2 zeros a mais, você acha que ficou milionário, aí vai ver, agora imagina, tá mais pobre. Vamos falar do formulário mesmo, né? Ao invés de preencher 30 campos, e se lá na ponta na operação o colaborador ele possa simplesmente falar, certo? E esses campos são preenchidos a partir das informações vocais. Para, professor, de fazer jabá para Hug. Que a gente desenvolveu mais para. Então, imagina, porque hoje, imagina uma situação industrial que você tem um técnico no campo, né, um pouco deslocado ali da planta industrial e tal, e aí ele vai lá, coleta informações, ou ele tenta memorizar, ou ele registra ali em algum formulário temporário. Isso é uma forma ineficiente, mas era o que dava para fazer. Hoje, não, eu vou com o tablet, gravo e a IA cuida de estruturar essa informação e jogar para o RP. Então, veja que continua sendo RP, mas é uma nova forma, inclusive de UX, de experiência do usuário e como você lida com isso, percebe? Isso que o professor trouxe, eu acho legal, porque quando a gente fala de experiência de usuário, me lembra um pouco da nossa conexão, né? Porque boa parte dessa história do Waze e do risco é trazer também uma experiência, a convergência da IA com a nova plataforma ali da tecnologia imersiva, por exemplo, realidade aumentada principalmente, para a gente utilizar tudo isso de uma forma menos, vamos dizer, o tablet, quem sabe daqui a pouco acaba ficando aqui, a pessoa está ali com as 2 mãos livres e já falando o que ela está fazendo, já está tudo sendo analisado, né? Então tem uma questão que eu percebo até no nosso lado aqui de tecnologia imersiva, que essa parte da experiência, né, ser melhor, ter menos fricção, ser mais rápida, como você falou ali, rapidamente, quanto que você não vai cortar de tempo um negócio desse, né? E de custo.
e de trabalho, enfim. Exato, é você incrível. não depende de um terceiro ir lá e verificar pessoalmente, aí voltar a escrever numa planilha e depois vai ser digitalizada. Aí o que ele escreveu aqui? L ou P? Não sei, tá de ponta cabeça, né? Então, é justamente essa imersividade que traz ganho de eficiência quando, né, trazido em um conjunto de soluções. A gente, quando... Foi até engraçado, um amigo meu, Rubens, amigo de faculdade, não, vamos almoçar. Era uma segunda-feira. Cheguei lá, professor, vou te contar, um restaurante lotado, não tinha onde sentar, era rotativo, você comia português, chegava lá, bora, já comeu, vamos sair daqui, vamos embora, já comeu, não dá para você sentar e conversar. E aí, o Rubens, não, eu trouxe meu amigo também, mas já tinha encontrado ele uma vez ou outra, mas sem tempo para conversar. 1h30 ali, a gente não queria desgrudar um do outro, né? Então, acho que tem alguma sinergia aí. E quando a gente fala do Waze, do risco, não é somente algo generalista, mais um produto. É algo que contribui efetivamente para a segurança de instalações, que contribui efetivamente para não só a preservação de vidas, mas para um aspecto geral de segurança dentro de um mundo que a gente vive hoje. Então você tem inúmeras câmeras, você tem inúmeras fontes de dados, você tem inúmeros integradores que você consegue convergir um balde de conhecimento para dar ali para o cara que está na operação no dia a dia. Hoje, o que mais as empresas têm confessado nas nossas andanças pelo mercado é a questão de gestão de terceiros. Você não sabe se o cara está fumando um cigarro do lado de um pipe de gás, né? Então, é realmente... Quase nunca acontece. Não, imagina. Isso Bebida. Isso é em Trinidad e Tobago. Aqui no Brasil não acontece, imagina, né? Mas justamente essa percepção de melhorar não só a tecnologia, mas a percepção de como o usuário utiliza a tecnologia no dia a dia. Esse que, na minha opinião aqui, né, determinando algumas regras aqui, eu acho que faz total sentido de se trazer, de se fomentar e de se empurrar para frente, né? Mas eu quero agora, porque quando a gente fala de tecnologia, é muito fácil, né? Então vamos lá, desenhar, a gente vai, senta e coda, amém. Haja luz, não é verdade? É assim que ocorre? Acho que não, né? Adoraria. Se fosse tão simples, né? Se eu puder comentar, eu acho que a questão da experiência do usuário, e aí, inclusive, esses mecanismos de IA ajudam muito, eles são uma questão de acessibilidade. Pensando na mão de obra que a gente tem no Brasil também, assim, tem mais especializado, menos especializado, então, às vezes, um comando de voz é a diferença entre a pessoa ter acesso a um sistema, ter acesso a um conhecimento ou não, né? E eu acho que esse é um desafio que, para tirar as coisas talvez da academia e levar para o mercado também, como eu estava trazendo, o nosso desafio é tornar aquilo acessível, criar interfaces mais interessantes, mais acessíveis, né, mais fáceis, e acho que é o desafio da vez também, porque, IA é muito legal, mas se for para usar o prompt, talvez você esteja restringindo isso a uma faixa da população, né? Tem um ponto do que vocês estão falando que eu acho interessante, essa parte da acessibilidade, etc. Isso é muito engraçado. A gente já tem muito cliente nessa parte de indústria, esse tipo de coisa. E os relatos, muitas vezes, são exatamente nesse sentido. A gente fala assim, cara, eu tenho pessoas aqui que são excelentes profissionais, mas a pessoa ainda não sabe ler e escrever, por questões da vida, né? Imagina esse corte, né, da pessoa falar, ser entendida e tudo acontecer. Isso quebra uma barreira muito grande, né? E sobre negócios, que eu acho que o Anderson trouxe um ponto muito legal, e o Raul também estava trazendo, que é aquela coisa, é só codar e fazer e acontecer, né? Tem toda uma questão, né, que, que a convergência do nerd, né, de uma forma positiva, com o cara também de negócio, que é uma coisa muito positiva, e fazer tudo isso acontecer, porque o produto é muito importante, mas você vai ter que pensar em outras esferas, né? Pensar em distribuição, precificação, modelo de negócio, todo um espectro ali de complexidades e convergências de habilidades que é muito legal a gente ver, por exemplo, o CEA, o Aquacit, que estão, vamos dizer, trazendo essa visão de não fazer uma academia desconectada, fazer um negócio... Multidisciplinariedade. Isso. Disciplinariedade, difícil, Isso. meu Deus. E também a convergência das tecnologias. Você vê, CEA e Axit.
tecnologia imersiva e IA. Você conectar esses dois, você potencializa as soluções e cria produtos disruptivos e novos, né? Não, eu ouvi dizer aí, né, que teve até um ex-advogado que participou de um contrato aí para justamente trazer a galera da escola de música, né, para poder ajudar na criação de datasets. Exatamente. Mas caminhando, a interdisciplinariedade é algo necessário para que empresas, produtos pujantes nasçam. Mas partindo da equipe final, a produção vai puxar a nossa orelha. Eu quero terminar da melhor maneira possível, porque todo mundo está aqui, todo mundo entende do que faz, todo mundo gosta do que faz, senão não estaria no maior evento da América Latina de IA, né? Inclusive aí agradecer ao Pedro Chimuleira, toda a direção executiva da AI Brasil e pelo apoio, né? Mas não tem melhor forma de terminar um podcast do que falando de propósito. Por que a gente está fazendo isso? Porque às vezes pode parecer um altruísmo, e é muito grande, de realmente deixar um legado. Então eu quero começar aí em 30 segundos para a gente já caminhar para o final, começando com o Rodolfo aqui. Rodolfo, qual é o seu por que você faz isso? Por que você está? Qual é o propósito por detrás das ações? Boa. A gente até conversou um pouquinho rapidamente sobre isso, né? Eu, pelo menos na minha visão, eu vejo que, estamos aqui no mundo, estamos aqui participando dessa vida maravilhosa e o tempo, vamos dizer, e a vida, ela tem um certo, vamos dizer, limites, né, temporais e da existência. E acho que a gente está aqui no mundo e realizar, né, empurrar a humanidade para frente da forma que a gente conseguir, né, da melhor forma possível, para mim é o que faz acordar de manhã ali com aquele gás, aquela vontade de ir para cima, eu digo. Fantástico. Anderson, ficou difícil para você agora, hein? Não, eu vou dar uma resposta muito simples. Eu quero ser bilionário. Mas peraí. O único honesto da mesa. Eu estou emprestando o termo de uma liderança que me liderou, né, na época da inovação no Hospital Oswaldo Cruz, Mariana Perrone. Bilionário, para ela, é quem impacta 1 bilhão de pessoas com o seu trabalho. Aí ficou melhor, né? O dinheiro ele vem. Hoje em dia ela tá lá no Google Health, né? Tá crescendo, tá levando realmente esse impacto. Você quer rever a sua formação, único? Não, com certeza impactar pessoas, tá? Porque eu acho que a história da humanidade ensina isso. A você se superar e, com isso, construir um mundo melhor, não só para você, mas também para a sociedade que você vive. Porra. Vou falar aqui o meu para encerrar. Meu propósito é poder partilhar dessa pequena, breve vida que Deus nos dá ao lado de pessoas tão excepcionais. Para mim, sou carregado para frente, sou impulsionado e inspirado diariamente pela atitude de pessoas como vocês que estão aqui na mesa. Então, eu quero agradecer de antemão toda a participação de vocês, todo o carinho e muito obrigado. Sejam mais uma vez agradecidos aqui em nome de todo o evento da AI Brasil Experience. Monking, né? Nome complicado, complexo, Monking. Muito obrigado aí a todos vocês. Um forte abraço e até mais.